Paz, irmãos. Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos ler o texto que foi lido no começo do culto. Eu não vou ler todo, que o Abel já leu. Eu vou ler só 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler agora só os versos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Diz assim: Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Pode sentar. O tema dessa mensagem é a graça de Deus e mais nada. Por que eu coloquei o tema nessa mensagem de a graça de Deus e mais nada? Porque eu acho que muitos de nós ainda temos dificuldade de entender a graça de Deus. É claro que nós nunca vamos entender a graça de Deus na íntegra. Por quê? Porque a graça de Deus é eterna. Como assim Deus é eterno? Então nós nunca colocaríamos a graça de Deus numa caixinha e entenderíamos ela completamente, uma vez que nós somos finitos, caídos. Mas naquilo que o Espírito Santo revela para nós, naquilo que a palavra de Deus revela para nós, nós podemos compreender a maravilhosa graça de Deus. E uma vez que nós entendemos aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar sobre a graça de Deus, nossas vidas são transformadas. Eu não acredito em alguém que compreende a graça de Deus e a vida continue da mesma forma, da mesma maneira. Em toda a terra, em todo o mundo, não existe nenhuma religião a não ser o cristianismo que contém a graça de Deus. Nenhuma outra religião. Pode ser quem for, para onde você quiser ir, você não encontrará graça. Por quê? Porque graça não deve nada, mas por causa da sua infinita misericórdia e amor, Ele resolveu fazer algo benéfico em meu respeito, ao meu favor. Então eu coloquei mais ou menos aqui para a gente tentar imaginar, claro que é uma ilustração, mas assim, para a gente tentar imaginar no nosso dia a dia o que seria a graça de Deus. Imagina que você conhece uma pessoa e pode ser alguém da própria família. E essa pessoa te faz mal. Você sabe que essa pessoa te faz mal. Você não está inocente na situação. Você sabe e reconhece que essa pessoa te faz mal. Você fica sabendo, ela fala mal de você nas suas costas. Ela sente inveja de você. Ela usa você. Todas as vezes que você está perto dessa pessoa, não é porque ela tem algo de bom para te oferecer. É porque ela quer você por perto por benefício próprio. Então ela usa você para um benefício dela mesma. E você sabe disso. Então tudo que você faz para ela, você faz sabendo que tudo que ela quer de você é apenas isso mesmo. É um favor seu. É algo de bom para se beneficiar com a sua presença ou com aquilo que você tem para oferecer para ela. Ela não te ama. E você tem
certeza absoluta disso. Não tem nada nela que você possa falar, mas ela faria isso por mim. Não, você sabe que não. Você sabe que ela não faria. E o mais incrível é que você sabe de tudo isso, nada é escondido de você, mas essa pessoa acha que você não percebe. Ela sempre acha que você não percebe, mas você sabe de tudo. E o mais incrível é que você continua fazendo bem para ela. Sempre fazendo bem, sempre se preocupando, sempre estando disposta a toda hora, a todo lugar. A hora que ela quiser, você está disponível. Mas você sabe de tudo. E aí você ouve alguém te falar assim, ó. Por quê? Pra quê? Por que fazer tanto? Você sabe que essa pessoa não merece a terça parte que você faz. Ela não merece. E você sabe que ela realmente não merece. Mas você faz. E outra coisa, mais importante de tudo isso, você não faz por obrigação. Você não faz com pesar no coração. Você faz de livre e espontânea vontade. E aí alguém olha para você e fala, nossa, como você é trouxa. Como que você sabe que uma pessoa te espizinha tanto assim e sempre está pronto, com o coração aberto a estender a mão? E você olha para essa pessoa e fala, isso é graça. Sabe por que isso é graça? Só quem faz vai entender. Porque quando você passa por situações assim, e você mesmo assim é envolvido por amor com essa pessoa, está pronta a estender a mão todo momento que ela precisar, mesmo sabendo que ela só te usa. Você lembra do que Jesus fez por você? Olha, ninguém, e eu posso apostar isso, ninguém, nenhum de nós, e nem em lugar nenhum do planeta, veio para Jesus por amor. Não. Você não está aqui hoje porque um dia você amou Jesus e falar, nossa, eu amo tanto Jesus, eu vou servi-lo. Não. Nem eu e nem você e nem ninguém. Todos nós viemos para Jesus com algum interesse. Algum interesse você tinha quando veio pela primeira vez. Sabe por que eu sei disso? Porque você não pode, é impossível alguém amar alguém que não conhece. Você não pode amar alguém que você não conhece. E quando você veio para Jesus, você não o conhecia. Então você não pode ter vindo por amor. Aquele ditado, quem não vem por amor, vem por a dor. Isso não é um versículo que não está na Bíblia. Ninguém vem por amor. Porque para você amar alguém, você precisa ter um tempo de conhecimento com ele. O Daniel mesmo, quando conheceu a Vitória, ele pode até ter se deslumbrado com o rosto lindo dela a primeira vez que ele a viu ela. Mas pode ter certeza que é no primeiro dia que ele conheceu, se você ama essa menina? Não, eu nem a conheço. Eu vi ela uma vez, duas, não sei nem quem é. É um tempo de relacionamento que vai construindo, porque o amor é construtivo, que vai se construindo o amor por aquela pessoa. Então essa história de eu vim por Jesus por amor é mentira. Ninguém veio. Eu vim por medo de ir para o inferno. Eu me lembro que quando eu vim, falei, preciso ir para a igreja de qualquer jeito, porque quer saber, Jesus vai voltar mesmo, e esse povo é verdade, e sabe para onde que eu vou? Para o inferno, e ir para lá não vou não. Eu não vim por amor a Jesus, eu vim de medo de cair no inferno. E você acha que Jesus não sabia que todos nós aqui éramos interesseiros? Ah, ele sabia. Ele sabia que eu e você veio por interesse. Ele sabia que nós viemos aqui porque queríamos alguma coisa dele. Eu vim para ele me livrar do inferno. Alguém veio para consertar um casamento. Outros veio por causa de um emprego. Outros por causa de uma cura. Outros por causa de um filho. E N assuntos e N motivos.
Mas sempre todo mundo veio para Jesus por algum interesse. E aí, quando você olha para aquela pessoa que você tanto faz, você fala, por que eu não faria? Eu fui para Jesus com medo de ir para o inferno. E nem por isso ele me enxotou. E nem por isso ele me deu um chute e fala, sai daqui, eu sei qual é o seu interesse. Você não está afim de um relacionamento comigo? Você está afim que eu te abençoe de alguma forma? É só isso que você quer? E ele não fez isso. Ele me acolheu, ele nos acolheu, mesmo sabendo a intenção do meu coração. Falou, fica, tem graça para você. Isso é graça. E você não vai achar isso em nenhuma religião. Porque qualquer outra religião que você for, eu te dou algo, mas eu preciso de algo em troca. O que você vai me dar para que eu te abençoe? Não. Mesmo com todos nós interesseiros, Jesus falou, tem graça para você, fica. Fica comigo e eu vou te ensinar a amar. E aí começa o processo. E depois da sua caminhada, você pode dizer, eu fiquei. Por que você não foi embora? Porque eu aprendi a amá-lo. Hoje eu não posso mais ir embora. Por mais que o interesse foi o motivo da minha vinda, ele me ensinou a amar. E é isso. Então, por que essa pessoa não merece e você continua lá? Primeiro, porque Deus te dá poder para fazer. Do contrário, você não faria. Você acha que se não fosse a graça de Deus revelada para você, você deixaria uma pessoa te espizinhar, falar mal de você, não te amar, te usar por toda a sua vida, e mesmo assim, você continuar lá, servindo-a e servindo-a de todo o seu coração? Ninguém faria isso sem a graça de Deus. Jamais. As pessoas vão embora. Não merece, não quer, bate a porta e vai embora. E com razão. E com razão. É só a graça de Deus que faz você fazer isso. O poder dele sobre a sua vida. Segundo, você sabe que foi exatamente isso que Deus fez por você. Então, analisando isso, por que não faria? Você é trouxa, você é boba, por que você fica? Por que você faz? Por que você insiste? Porque Deus nunca desistiu de mim. Porque mesmo Ele sabendo o meu coração podre que era, mesmo Ele sabendo como eu vim, com falsidade, com ambição, só com desejo das bênçãos, mas nunca a fim do abençoador, só a fim que Ele me abençoasse ou que me desse isso ou aquilo, Ele nunca me rejeitou e falou, não, você não merece a minha graça, sai daqui que eu conheço bem o seu coração negro e podre, é por isso que você está aqui. Ele nunca fez isso comigo. E aí eu lembrei da Cris pregando, meditando nessa palavra. Em meus passos o que faria Jesus? A mesma coisa. Você não é amada? Está sendo caluniada? Está falando mal nas suas costas? Você sabe que é usada? Você sabe que só está por perto por causa de um benefício? Você sabe de tudo isso? O que eu faria? Continua estendendo a mão. Eu te dou graça para fazer isso. Eu te dou graça para você continuar. A pessoa do outro lado que você está fazendo, um dia se encontrará diante do tribunal de Deus. Aí o acerto de conta entre ela e ele. Mas quanto a você, continua fazendo porque tem graça para você. É isso que Jesus faria. E antes de ler o texto da carta, eu quero que os irmãos abram comigo Colossenses, que eu quero ler uns versos aqui, para a gente fechar essa ideia do que é graça. Olha que interessante o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 6. Olha se isso não é incrível. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus
e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Olha o 6. Que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É incrível essa palavra. Ele está se regozijando nessa carta, porque ouviu falar, todo o evangelho foi pregado e chegou até eles. E sabe por que agora ele está se regozijando? Porque eles ouviram e entenderam sobre a graça em toda a sua verdade. É por isso que eu dei o título dessa mensagem, a graça de Deus e mais nada. Porque se você entender isso, irmãos, a perspectiva de vida vira outra. Acaba esse negócio de se arrastar. Acaba a perspectiva, porque tem graça, tem favor imerecido, que nós não merecemos nada das mãos de Deus, mas Ele dá, porque Ele dá, porque é rico em misericórdia. Porque é um Deus que sabe que somos interesseiros. Um Deus que sabe que muitas vezes nós queremos mais o favor dEle, as bênçãos dEle do que Ele. E mesmo assim a graça continua sobre nós. E quando você entende isso, você fala, meu Deus, por que é que o Senhor faz? O Senhor podia jogar um raio e fulminar todo mundo. Somos pecadores miseráveis. O Senhor bem conhece o que passa dentro da nossa mente, do nosso coração. Tudo está, nada está oculto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas, diz o autor de Hebreus. E por que então que ainda tem graça? Porque é um favor imerecido, coisas que nós não merecemos. Algo extraordinário que só pode vir de um Deus que é santo. Não tem como vir de outro lugar. Então, quando eu entendo isso, como eu vou viver daqui para frente, quando eu entendo a graça de Deus para mim? Será que com o nariz empinado? Será achando que eu sou alguma coisa, que eu sou alguém importante, que eu tenho alguma coisa? Sei lá. Falar, Senhor, eu só estou aqui porque tem graça. Se não, onde nós estaríamos? Eu estava lá no Hospital Caneia essa semana em São Paulo e conheci um senhor e ele falou assim para mim. E a gente conversando, a gente conhece muita gente ali, fiquei na recepção. E eu fiquei impressionada. Ele falou, Neuza, minha mãe, eu fiquei 30 dias com ela no hospital uma vez. E a gente vê tanta coisa, né, quando a gente está nesses lugares. Tanta coisa, tanta história, tanta... E ele falou assim, olha, eu conheço umas pessoas arrogantes, sabe? Umas pessoas meio... acha que é alguma coisa, meio nariz empinado. Mas eu queria tanto que essas pessoas passassem pelo menos uma semana aqui dentro de um hospital desse. Uma semana seria o suficiente para elas saírem daqui bem murchinha, bem humilde. Então não é nada. Nada. Não é nada. Se não fosse a graça de Deus, nós somos miseráveis pecadores. E quando você vê alguém de nariz empinado, alguém achando que é alguma coisa, você fala, esse aí não entendeu a graça ainda. Você precisa entender. Precisa entender. Então, entrando nisso, o contexto que nós lemos é de uma passagem que Paulo vai falar exatamente disso, de uma maneira assim extraordinária. Só falando um pouquinho do contexto, Paulo tem uma experiência aqui.
a partir do verso 1 do capítulo 12, ele fala ali de um homem, mas quando ele está falando de um homem, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos atrás, eu acho incrível isso, quando Paulo fala 14 anos atrás, como assim? Achei que a revelação tinha sido ontem, né? Porque a gente às vezes tem alguma coisa, alguma experiência pequena que seja, a gente sai correndo, a gente quer contar. Ai, Deus falou comigo, nossa, 14 anos. Ninguém sabe. Mas agora o povo ali está meio que duvidando do apostolado dele, sabe? Então ele fala, eu conheço um homem que há 14 anos atrás. Olha que humildade. O cara teve revelações que não foi para qualquer um. Deus escolheu ele por quê? Não sei. Mas não foi para qualquer um. Coisas incríveis ele ouviu. Ele nem falou para ninguém. De repente, numa carta que ele está lá escrevendo para uma igreja, ele fala, sabe de uma coisa? 14 anos atrás eu tive uma visão, uma revelação. Nem sei se no corpo ou fora do corpo. Foi tão real que eu não sei nem se eu fui em corpo ou se eu só fui no espírito. Mas eu só sei que eu fui. E ouvi coisas indizíveis que ao homem não pode ser ouvida. Que privilégio! Ele ouviu coisas tão grandes e tão reais e tão eternas que nós não temos a capacidade de entender e nem de ouvir, porque Deus selou a boca de Paulo e fala, não, foi revelado só para você, Paulo, é só para você. Você não pode abrir isso aqui para ninguém. Para ninguém. 14 anos o cara nunca falou nada para ninguém. E aqui ele revelou, mas ele não revelou o que ele viu. Ele apenas está falando uma experiência dele. E é incrível, né? Que homem humilde, que homem maduro na fé, porque é a humildade que traz a maturidade, né? Isso a gente aprende com essas coisas, né? Que às vezes a gente não viu nada ainda, mas a gente já quer contar. Nem viu nada. Né? Porque a gente quer, olha como eu sou espiritual, né? E aí ele foi e viu coisas que não podia contar. Coisas excepcionais. Coisas que o homem não é permitido falar. E ele fala, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Engraçado que quando Paulo desce do céu, depois de tudo que ele ouviu lá, se no corpo ou fora do corpo, a gente não sabe, nem ele sabia. Quem está esperando ele na terra? Satanás. Ou melhor, o mensageiro de Satanás. Então agora Paulo desce do céu, já está o mensageiro de Satanás aguardando. Falando, nossa, que isso? Acabei de ter revelações, ouvi coisas incríveis. E quando eu desço aqui, o cão já está me esperando. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais você busca, muito mais você quer que Deus te revele, mais Satanás vai estar no seu encalço. Sabe por quê? Porque você vira um instrumento de Deus lá fora, para que almas seja saída das trevas para a luz. Satanás não quer isso. E lá vem o mensageiro de Satanás. E o que ele faz? Coloca em Paulo um espinho na carne. Algo que nós não sabemos o que é. Tem muita especulação sobre o que seria esse espinho na carne. Pode ser uma doença, pode ser uma pessoa. Não sabemos. Mas o foco não é o espinho na carne. O foco de tudo isso é que Paulo, ele estava incomodado com aquilo. Bem incomodado. A ponto dele orar 3 vezes. E quando a Bíblia fala que Paulo orou 3 vezes, alguém que acha que 3 aqui é um número simbólico. Não é que Paulo orou 3 vezes e Deus respondeu. É que Paulo orou. E na 3ª vez a resposta veio. Se não viesse na 3ª, ele ia orar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, até que a resposta viesse. Mas na 3ª vez a resposta veio. Agora veja só uma coisa. Primeira oração, pensa. O que era esse espinho na carne? Não sabemos, mas era um sofrimento.
O fato dele dar o nome de espinho na carne, você imagina um espinho na carne. É algo ruim. É algo que faz sofrer. É uma dor. E ele ora a primeira vez. E eu fico imaginando o servo de Jesus. Aquele a quem curava, o lenço dele passava nos irmãos e os enfermos eram curados. Aquele que ressuscitou Eutico enquanto ele pregava. Agora ele está lá com algo sofrível. E ele está orando. Eu acho incrível, né? Eu lembrei do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, meu Deus! Você acha que aquele profeta tinha dom do quê? Ele tinha vários. Que homem ímpar nas mãos de Deus. Morreu doente. E eu falo assim, nossa. Até quando ele morreu, o defunto bateu nos ossos dele e ressuscitou. Mas ele morreu doente. Então Deus tem dessas coisas. E agora Paulo, ele ora. Senhor, tira de mim isso. Silêncio. Silêncio. Nada. Nenhuma resposta. Então Paulo vai orar de novo. O que eu aprendo com isso? A gente não pode parar de orar até que a resposta chegue. Não pare. Não pare. Ah, meu Deus, mas faz 20 anos que eu estou orando. Chegou a resposta? Não, então não para. Não para. Segunda vez, silêncio. Nada. Olha, estou falando do apóstolo Paulo, né? Ele foi até lá, Jesus falou para ele coisas que nenhum homem podia ouvir, só ele. Mas agora ele está orando, Deus não fala nada para ele. Nada, nenhuma palavra, silêncio. Até que na terceira vez, ele ouve uma resposta. Mas não é uma resposta que ele queria ouvir. Ele ouve um não. Não, Paulo. Vou tirar o espinho, não. E aí, se a gente voltar os olhos, a gente sabe por que Deus não queria tirar esse sofrimento de Paulo. O verso 7 fala assim, ó. Para impedir que eu me exaltasse ou ensoberbecesse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, por que Paulo, Deus permitiu isso na vida dele? Para que aquilo que Deus revelou para ele não o exaltasse. Gente, Paulo, ele era um servo de Deus, era um homem de Deus, era cheio do dom, cheio do Espírito Santo, sim, mas era pecador. E ele sabia disso. Ele fala, de todos eu sou o pior, ele sabia. Ele tinha natureza pecaminosa que nem a minha e a sua. Ele tinha. Ele tinha. E Deus que conhece o futuro, que tem uma lente maior e vê tudo, para não ter a queda daquele homem que ele levantou para pregar aos gentios, Deus permite que Satanás os bofeteie e coloque um espinho na carne dele. E Deus fala, não, Paulo, eu não vou tirar. Sabe por quê? Você já imaginou se Paulo não tem nenhum sofrimento depois dessas revelações? Gente, nem Pedro, nem o apóstolo Pedro, que foi levantado por Jesus, né? Lá na igreja dos judeus, na igreja de Jerusalém, que era o líder. Nem ele teve essas revelações que Paulo tem, esse privilégio que Paulo teve. Imagina o perigo agora que Paulo está passando. O único apóstolo que até então Deus mostra coisas lindíssimas. É claro que muito tempo depois, João na ilha de Patmos também teve muitas visões e revelações. Muitas das quais ele pôde falar, outras ele não pôde falar. Mas até então isso não tinha acontecido. Paulo era o único até então. Imagina que isso poderia crescer no coração dele, Deus sabia. Então aquilo que era para ser bênção, o que ia acontecer? Não, Paulo. Ô Paulo, você não sabe, mas eu te amo tanto. Tanto que eu não posso tirar esse sofrimento. Se eu tirar, pode ser a sua queda. Se eu tirar esse sofrimento de você, pode ser a sua queda e você se afaste de mim.
E aí, não, ele falou só não para Paulo. Olha o verso 9, parte A. Eu o roguei 3 vezes para que ele tirasse de mim. Então, ele me disse, minha graça é suficiente para você. Nossa! Ao contrário, se eu quisesse te fazer sofrer, Paulo, eu tiraria de você a minha graça. Mas como eu não quero, porque às vezes a gente acha assim, Deus gosta de me fazer sofrer? Será que Deus gosta? Será que Ele não está vendo esse meu sofrimento aqui? Ele gosta? Não, Ele não gosta. Se Ele gostasse, Ele tirava a graça. Aí você ia ver o que era sofrimento. Ao contrário, Paulo, a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você. Eu não preciso tirar esse espinho, nem tirar esse problema. Eu não preciso te dar um filho. Eu não preciso fazer com que você fique numa vida com mar de rosas. Eu não preciso te curar. Eu não preciso te dar aquilo. Eu não preciso tirar você deste lugar. Porque a minha graça é suficiente para você. É isso. E aí claro que a gente quer que a resposta seja outra. Quem é que quer ouvir não? Quem é que gosta de ouvir não? Não, a gente quer que Deus faz. Ah, Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Entre o seu bem-estar e a sua felicidade e te humilhar, o que você acha que Deus vai preferir fazer? Te humilhar. Sabe por quê? Porque quando você está bem humilde, bem humilde, bem humilde, você se achega mais perto dele. E quando você não está, você está bem confortável, você se afasta. Então se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quiser você bem pertinho, bem coladinho dele, quanto mais humilde você tiver, mais coladinho nele você vai estar. Lembra que o Abel pregou aqui de Jó? Jó era um homem que amava o Senhor? Claro que era. Era um homem que conhecia ele de ouvir falar. Mas Jó não conhecia. Enquanto Deus foi dando tantas respostas, fazendo tantas perguntas para Jó, a qual ele não podia responder. A mente dele foi se expandindo e ele viu a grandeza daquele que pode tudo. E ele se humilhou e falou, eu me humilho no pó e nas cinzas, porque falei de coisas que não sabia. Quem vai discutir? Será que o vaso vai olhar para o oleiro e vai falar, me faça assim, não gostei desse jeito que você me moldou? Não, ele é apenas o vaso de barro. E Paulo era aqui o vaso de barro na mão do Senhor. E ele disse, a minha graça te basta. E olha que interessante, o nosso mal é que a gente muitas vezes não entende como a graça de Deus é eterna. Todos os atributos de Deus são internos, assim como Ele é. Não vai chegar um dia que Deus vai amar menos, ou sua misericórdia vai ser diminuída. Não, Ele é mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então, por isso que parafraseando aqui essa resposta de Jesus, é como se ele falasse assim, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você. Sabe por quê? A minha graça não é suficiente para você? É você ou o seu problema maior que ela? E às vezes a gente não entende a graça. É por isso que às vezes a gente fica tão desesperado quando o problema chega. E você vê que Deus parece que não está resolvendo o seu problema. Mas a doença continua aqui, o problema continua, o filho continua rebelde, o casamento continua quebrado. E tantas coisas continuam acontecendo e não está resolvendo o meu problema. E Ele está te dando graça para enfrentar tudo isso? Como que Ele não está resolvendo o seu problema? Mas porque a gente tem limitação para entender a graça de Deus. E é como se Deus falasse assim, ei, será mesmo que a minha graça não é suficiente para você? Será o seu problema maior do que ela? Será que não tem graça suficiente da minha parte que te sustente nesse problema, mesmo que eu fale não, eu não vou tirar? O que você acha?
Olha que interessante, olha que interessante. O que Spurgeon, eu vi uma fala de Spurgeon, olha o que ele fala desse versículo. A minha graça te basta, olha que interessante. Outra noite eu estava dirigindo de volta para casa, depois de um dia pesado de trabalho. Sentia-me cansado e bastante deprimido. Quando de súbito e como um raio veio-me aquele texto: a minha graça te basta. Cheguei a casa e procurei no original. Finalmente, ele me veio ao coração desta maneira: a minha, e aí está com letra bem grande, minha graça te basta. Então eu disse: é claro que basta, Senhor. E de repente comecei a rir. Até ali eu nunca tinha entendido bem o riso santo de Abraão. Como a incredulidade me pareceu absurda. Era como se um peixinho, sentindo muita sede, tivesse medo de esgotar a água do rio. Se bebesse o pai Tâmisa, nesse caso, o Amazonas para nós, lhe dissesse: pode beber, peixinho, minhas águas te bastam. Como se depois de 7 anos de fartura, um ratinho ficasse com medo de morrer de fome e José lhe dissesse: ânimo, ratinho, meus celeiros te bastam. Depois imaginei um homem nas alturas de uma montanha dizendo a si mesmo: eu aspiro tantos metros cúbicos de ar por ano, receio esgotar o oxigênio da atmosfera. E a terra respondesse: pode respirar à vontade, homem, encher os pulmões, minha atmosfera te basta. Irmãos, sejamos crentes que creem. Pouca fé bastará para levar-nos ao céu, mas uma grande fé trará o céu até nós. Gente, isso é tão real, que quando a gente consegue compreender a graça de Deus, nós não importamos mais com a resposta da oração que a gente está orando. A gente não se importa, a resposta virá. De um jeito ou de outro, Deus sempre responde orações. Mas a gente não dá tanto mais importância se vai ser um sim, do jeito que a gente está meditando, ou se um não. Porque qual seja a resposta, a graça dele vai continuar nos levando até o grande dia. E isso ele já nos deu, e ela nos basta. Eu não preciso ser curado de uma doença para que a graça faça alguma coisa por mim. Eu não preciso ser mãe de um filho para que a graça agora me sustente. Eu me lembro que na experiência minha, nas minhas primeiras gravidez, lá atrás, agora não que eu já estava mais calejada, mas lá atrás, quando eu perdi a gravidez e filhos, eu pensava: como vou viver? Como viverei nessa terra sem a experiência de ser mãe? Como que eu vou fazer? A minha vida não vai ter sentido. Olha o que eu pensava. Minha vida não vai ter sentido. Porque todo mundo cria seus filhos, tem suas famílias, e eu não vou ter. Como que eu vou viver? Porque eu não entendia a graça. Eu não compreendia isso. Como? A graça de Deus te basta e vai te levar com ou sem filho. Porque não é filho que você precisa da minha graça. É só isso que a gente precisa. É da graça de Deus para continuar. E ainda bem que nós temos. E ela é inesgotável. Então, se você está orando até hoje e a resposta não veio, não se preocupe, não dá tanta ênfase para isso. Não dá tanta ênfase para a resposta que não chegou, porque a graça de Deus basta para você. Ela nunca vai te deixar para trás. É algo eterno. É algo que Ele dá porque você não merece, eu não mereço, mas Ele escolheu na sua infinita soberania e amor, Ele escolheu te dar a graça dEle para que você continue com bênção, sem bênção, do jeito que for, Ele vai te levar de qualquer jeito. Isso é graça, isso é maravilhoso demais. Olha o verso
9, parte B, diz assim, ó. Minha graça é suficiente para você. Por quê? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Quando todos olharem para você e te ver cheio de problema, mas continuando, é quando a glória de Deus vai ser vista através da sua vida. Quantas pessoas que você já viu e fala assim, meu Deus, quanto sofrimento, quanto problema, mas a pessoa está lá. Entra semana, sai semana, a pessoa está lá. A pessoa está lá, ela nunca parou, ela nunca desistiu. E você fala, como que consegue? Sabe como que ela consegue? Porque quando você vê uma pessoa com muito problema, com muito sofrimento, e Deus que tem todo o poder para tirar, ainda não retirou, é porque Ele quer que a glória dEle seja revelada através daquilo. Às vezes a gente acha, na nossa meninice, na nossa imaturidade, que glória de Deus só é revelada com coisas extraordinárias. Ah, o cego enxergou, o paralítico andou, o fogo caiu do céu, eu não sei o que teve que acontecer, o morto ressuscitou. Deus é revelado através disso? É claro que é. Mas Deus é revelado só através dessas coisas? Não. Quando você vê alguém com tanto sofrimento, com tanto problema, com tanta aflição, de pé, você vê Deus purinho ali, só o Espírito Santo. Terça-feira eu fui com o nosso pastor para São Paulo, ficar com a Neia, e eu me regozijei no que eu vi. E agradeci a Deus com toda a intensidade do meu coração. Eu estava no carro e ele, com tanta demanda, aquele celular dele não para. A mente dele é lá, e eu só observando. Fala empresa, fala com filho, fala com não sei quem. Tem que levar lá, tem que fazer isso, e vai daqui. E eu olhando aquilo, eu falei, sabe, Edivil, a glória de Deus está sendo manifestada na sua vida. É impossível que um homem, só com o poder do braço, sem a ação do Espírito Santo, suporte o que ele está suportando hoje. E tendo a demanda tudo que ele tem hoje. É nítido a glória de Deus se manifestando. E eu falei para ele isso dentro do carro. Quem sabe Deus te colocou aqui para manifestar a glória dele através de tudo isso. Como que alguém sem Deus vai aguentar tanta pressão? Como que alguém sem a manifestação do Espírito Santo e sem a graça de Deus vai ter cabeça para pensar em tudo isso? Ah, não vai. Ah, não vai. É só aqueles que entendem a graça. E quando Deus faz isso, Ele se revela na fraqueza. Aqueles que não entendem vão falar assim, nossa, quanto problema, quanto sofrimento, mas não é crente, mas não é pastor, porque está passando tudo isso, porque Deus está permitindo tudo isso. Os que não entendem, mas os que nasceram de novo, entendem a glória de Deus, vai falar, nossa, como Deus está sendo glorificado através dessa fraqueza. Se fosse em outra família, em outro lugar, tudo já tinha parado.
Tudo já tinha caído, tudo já tinha sucumbido, tudo já tinha ficado para trás. Mas porque através do Espírito Santo a glória de Deus está sendo revelada. Não é você, pastor, que tem força para fazer o que você está fazendo. É eu que te fortaleço todos os dias, para que você se mantenha de pé e faça tudo o que eu estou ordenando você para fazer. Isso é a glória de Deus manifestada na fraqueza. E isso é incrível. É isso que Paulo está falando aqui. E quando a gente compreende, por isso que eu falei, compreendendo a graça. Gente, Paulo não era masoquista. Ele não tinha prazer em sofrer. Claro que não. Quem é que gosta de sofrer? Mas olha o que ele fala na parte C do versículo. Olha o que ele diz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo, você está se gloriando de sofrer? Não. Eu não gosto de sofrer. O espinho na carne está doendo. Eu estou sofrendo. Isso é real. Mas, se for para a glória de Deus ser manifestada através da minha fraqueza, através desse sofrimento, eu me gloriarei. Não no sofrimento, mas na glória de Deus que é revelada em mim quando eu estou sofrendo tudo isso. Como que pode alguém se gloriar sofrendo? Porque eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor está sendo revelado através de tudo isso. Eu estou entendendo que através desse problema e desse sofrimento, a sua glória está sendo revelada. As pessoas que não te conhecem estão vendo como o Senhor se revela através daquele homem, daquela mulher que sofre, que está fraco, porque mantém ela em pé. E as pessoas ficam de boca aberta falando, como que ainda está em pé? Como que consegue? É porque a minha glória te fortalece quando você está fraco. E é por isso que quando você está fraco, você está forte. Não é a sua força, mas é a força de Deus que te fortalece. É por isso que Deus não usa, e a glória dele não é revelada quando você acha que pode alguma coisa. Quando você acha que é capaz de fazer alguma coisa. Quando você acha que você sabe alguma coisa. Então a glória de Deus não se revela. E aí Deus começa a te trazer para este lugar de humildade. E Deus quer que você se humilhe. E se você endureceu o coração para não se humilhar, Ele vai permitir sofrimento na sua vida. Ele vai permitir coisas para te trazer a esse lugar. Não porque Ele não gosta, é porque Ele te ama demais. E Ele quer você nesse lugar para que a glória dEle seja revelada através da sua fraqueza. É quando você está bem humilde, bem fraco, que todos à sua volta vai ver Deus na sua vida e vai falar, esse verdadeiramente é um homem de Deus. Essa mulher verdadeiramente é uma mulher de Deus. Porque tudo que aconteceu na vida dela, tudo que aconteceu na vida dele, ele ainda está de pé. Porque a glória de Deus se revela nessas coisas. Irmãos, pesquisem a história da igreja e vocês vão ver todos os pontos da história que mais a igreja cresceu e se fortaleceu é quando tinha mártires morrendo pelo nome de Cristo. Aqueles que não conhecem Jesus achavam que matando eles, o povo ia dispersar, ia ficar com medo, ia fugir, ia acabar com a igreja. É o contrário. Quando jogavam eles na arena, quando queimavam, quando tacavam fogo, quando matavam os nossos irmãos, a igreja brotava gente do chão e aquilo crescia. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é revelada na fraqueza.
É porque quando você via aquele sofrendo, o seu irmão sofrendo, e lá, resoluto, em pé, sem desistir, você fala, eu quero para mim. Eu vejo Deus na vida desse homem. Eu vejo Deus sendo glorificado através desse sofrimento. É isso que eu quero. Isso desperta a igreja. Isso desperta-nos para um autoexame e fala, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero essas grandes revelações. Mas aguarde, você pode ter, mas tem sofrimento. Agora deixa eu falar uma coisa, não se entristeça se o sofrimento bater na sua porta. Pense nisso. Por que Deus permitiu? Por que Deus, que é tão poderoso, e Ele permitiu esse sofrimento? Por quê? Eu me sinto tão fraco, tão frágil. Desse jeito, Ele queria você exatamente assim, frágil, fraco, e falando, Senhor, eu não tenho nada além de Ti. Eu não tenho força, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a Sua graça. E Deus te coloca e te leva. E aqueles que te veem e te acompanham falam, a glória de Deus se revelando na fraqueza. E o verso 10, ele termina assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou alegro-me, nas fraquezas. Por amor de Ti, alegro-me nas fraquezas, nos insultos. Não importa se estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim? Deus está usando isso também para me manter humilde, me dar do seu poder. Nas perseguições, podem me maltratar. Deus está permitindo isso também, para que o seu poder seja aperfeiçoado em mim. Ele é poderoso para tirar eu das perseguições, mas Ele não tirar, Ele é poderoso, a graça dEle é poderosa para me manter. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Eu estou angustiado, eu estou triste. Deus é poderoso para acalmar o meu coração e não me fazer parar, mesmo em meio a tantas angústias. Por quê? Porque quando eu estou angustiado, eu estou fraco. Mas é quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então uma dica para nós está se sentindo forte, achando que você pode tudo? Você está fraco. Aos olhos de Deus você está muito fraco. Está se sentindo fraco? Está difícil? Você está forte. Aos olhos de Deus você está forte. Porque Ele está te fortalecendo e gloriando nas suas fraquezas. Conclusão, para a gente terminar. Paulo disse, Deus, por favor, elimine esse problema. Deus respondeu, não. Deixe que o problema o aproxime mais de mim. Vou dar-lhe graça para suportá-lo e poder inesperado através dele. Confie em mim. Nossa vida de oração não se restringe a obter algo de Deus. Ao contrário, ela se concentra em buscar o caminho que conduz a Deus. Nem sempre a gente vai se ajoelhar para pedir. Muitas vezes a gente vai orar, vai se ajoelhar para que a gente se achegue mais a Deus. Trata-se de alcançar um relacionamento mais profundo com Ele. Deus não está mais interessado no seu conforto aqui nessa terra do que Ele está interessado de te fazer cada vez mais parecido com o Filho dEle. Esse é o propósito de Deus. E se Ele tiver que te fazer sofrer para deixar você parecido com Jesus, não tenha medo, Ele vai permitir que você sofra. Contanto que você fique parecido com Jesus, esse é o interesse dEle. Ele não está interessado que você fique bonitinho aí na sua casa, gozando da vida aqui na terra. O interesse dele é que você seja parecido com o Filho dele. Quando Jesus se entregou naquela cruz, não foi para nos garantir uma vida isenta de problemas, mas foi para nos garantir uma vida de santidade com Ele e nos livrar da ira vindoura. Portanto, não é errado pedirmos para o Pai que alivie nossos problemas. Claro que não. Não é errado. Paulo também orou por isso. Lembra que ele orou? Pedindo? Mas quando a resposta chegar, seja ela qual for, louve ao Senhor. Se Ele eliminar o problema, amém. Mas se Ele não retirar,
fale para Ele de todo o seu coração: ah, Senhor, a sua graça me basta. Eu estou feliz porque o Senhor vai usar a minha vida para revelar a sua glória. Amém? Eu quero colocar uma reflexão aqui. Eu acho que todo mundo conhece Joni Eareckson Tada. Eu tenho muito admiração por essa mulher. Vocês sabem, eu acho que a história dela, né? Ela ficou tetraplégica aos 17 anos após um acidente de mergulho em 1967. Eu quero terminar com uma fala dela. Aos 17 anos, uma adolescente, ela deu um mergulho mal calculado. E ela lesionou a medula dela, da coluna. Ela nunca mais teve movimento abaixo do pescoço. Hoje ela movimenta um pouquinho os braços, mas é muito pouca coisa. Hoje acho que ela está com 76 anos por aí. Então ela passou uma vida assim. E ela fala que depois de tantas amarguras, foi as orações dos irmãos que mudou o coração dela. Olha o que ela diz. Às vezes, quando estamos sofrendo e perguntamos por quê, na verdade, não estamos procurando uma resposta cheia de argumentos e explicações. É como a criança que está correndo, cai e rala o joelho, ela olha para o pai e chora. Mas ela não espera que o pai fale: olha, o chão está cheio de pedrinhas, tem areia aqui, e foi por causa disso que você caiu. Não deveria correr. Ela não está esperando que o pai fale isso. Ela só quer que o pai o pegue no colo, abrace-a e diga: está tudo bem. Eu creio que é isso que queremos quando perguntamos por quê. Nós não queremos um monte de palavras, nós queremos a palavra. Nós queremos Jesus Cristo. Depois que eu sofri o acidente e fui curada da minha amargura através das orações, eu entendi que o propósito de Deus para a minha vida não era que eu fosse muito conhecida, ou que conhecesse pessoas importantes, ou que escrevesse livros. Mas eu entendi que o único propósito da minha tetraplegia era me apoiar no peito de Jesus. Não achei as respostas imediatamente, mas encontrei ajuda e esperança. E Jesus tornou-se o conforto da minha alma, tornou-se a minha consolação. Assim entendi que o meu propósito era que o nome de Jesus fosse glorificado através da minha vida. Meu propósito é glorificar a Deus nas minhas circunstâncias. E essa pode ser a história de qualquer pessoa. Propósito não tem muito a ver em fazer alguma coisa, mas sim tornar-se alguém pelo qual a glória de Deus possa ser revelada. E é isso que me dá grande alegria. Isso é graça. Uma mulher que aos 17 anos deu um mergulho e ficou tetraplégica a vida toda. Dizer que entendeu que a tetraplegia dela veio para glorificar o nome de Deus, e isso dá muita alegria a ela. Ah, irmãos, isso é graça. Ninguém sem o Espírito Santo entenderia um negócio desse. Por isso que a graça de Deus nos basta. Amém? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo bem para fazermos a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, por essa palavra, por esse lugar. Ah, Senhor, eu não tenho nem como te agradecer em palavras a tua graça. Mesmo que eu falasse tudo que existe nos vocabulários, eu não esgotaria, Senhor, a alegria de saber que nós estamos debaixo dessa graça. Senhor, abre os olhos de entendimento daqueles que ainda não compreenderam. Abre, Senhor, o entendimento daqueles que estão capengando para entender a tua graça.
E muitas vezes acham que é muito melhor, Senhor, coisas dessa terra do que ser glorificado através da tua graça. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para ser seus filhos e para derramar a sua graça sobre nós. Tudo que nós temos é te agradecer, porque a sua graça nos basta. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.